Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas gravadas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre colisões. Nas aulas anteriores, nós definimos a quantidade de movimento como uma característica importante dos sistemas. Ele, associado à energia, ele caracteriza no total o seu sistema, ou seja, se o sistema é isolado ou não, e se ele sofreu impulso, como esse impulso gerou uma variação da quantidade de movimento. Sabendo disso, também é importante frisar que a energia cinética de um sistema, ela é alterada quando você tem a geração de trabalho. Então, a colisão, ela ocorre muito mais cotidiano do que nós podemos imaginar. O que pode acontecer quando dois corpos colidem? Então, isso vai nos ajudar para que nós tenhamos um entendimento do que é uma colisão de uma maneira geral. Esse é o princípio fundamental do jogo lá de sinuca, ou de bilhar, como vocês prefiram, de bolinha de gude. Então, você tem uma colisão e essa colisão vai gerar o que nós entendemos como sentido, mudança do sentido da velocidade das bolas, e com isso nós consigamos adquirir um movimento em determinada trajetória, com o objetivo da posição final ser uma dessas caçapas. Então, do ponto de vista físico, é importante relembrar essa ideia da conservação da quantidade de movimento. Se um sistema é isolado de forças externas, ele tem como resultante da força atuante sobre ele zero, e também o impulso dele é zero. Então, a quantidade de movimento de um corpo lá, que é de um sistema que é isolado, ele é constante, ou seja, ele não varia. Sabendo disso, nós estamos falando de sistemas que vão ter uma mudança de velocidade dos corpos entre si. Você não vai ter uma relação externa, apenas com quem está colidindo. Então, se você tem uma quantidade de movimento constante, é um sistema conservativo. Então, também é importante você lembrar que tanto a quantidade de movimento quanto a velocidade, elas são grandezas vetoriais, ou seja, ela depende da sua intensidade, do sentido e da direção. Então, você tem de caracterizar a quantidade de movimento como uma grandeza vetorial. Então, a definição de colisão nada mais é do que a colisão, o choque mecânico entre dois corpos, é o resultado da interação entre dois corpos. E quase sempre ela é rápida e violenta, ou seja, para você conseguir mensurar se houve ou não uma mudança, tem de ter um impacto forte, tem de ser impulsionado um dos corpos. Então, as interações, elas podem provocar duas coisas. Primeiro, ela provoca deformação. Por exemplo, um carro bate em uma moto, quebrou um pedaço, teve alguma perda de massa do corpo, é uma forma de deformação. E outra coisa que você pode ter é uma restituição. O que é uma restituição? É uma mudança, uma alteração na velocidade dos corpos. Então, você tem lá duas bolas de bilhar. Você dá uma tacada em uma, ela colide com outra, há uma mudança de velocidade. Não tem praticamente perdas de massa. Então, isso é o que nós damos o nome de restituição. Restituição é uma mudança de velocidade. Aqui no caso, ó, colidiu, você tem que ela saiu colada lá, tendo deslocamento com o caminhão. Então, quando ocorre a deformação, a energia cinética ela é definida em potencial. Então, olhe, já na restituição, ela é convertida em energia cinética. Então, você tem o seguinte, essa conversão de energia cinética ou não, você tem lá o potencial, que é a do choque, ela transformou numa velocidade, os corpos saíram juntos. Quando você tem a deformação, geralmente os corpos têm um deslocamento, mas ele para em algum momento, ele estão em movimento os dois e param. Quando você tem a deformação, geralmente um está parado, vem colide e continua os dois andando.
Então, essa forma de conversão, associada à quantidade do movimento, é que ela vai conseguir caracterizar uma colisão. Então, olha, o que nós precisamos entender, como vai ser a colisão, o que vai ocorrer após a colisão e como vai ser a ideia de quantidade de movimento desse sistema. Então, isso vai nos permitir que nós classifiquemos as colisões. O primeiro tipo de colisão é uma colisão elástica ou perfeitamente elástica. Então, olha, nesse tipo de colisão, primeiro, é conservada a energia total do a quantidade de movimento do sistema. Ou seja, você não tem nenhum impulso externo, é um sistema isolado. A segunda característica desse sistema não ocorre dissipação de energia cinética. Então, a energia cinética antes da colisão vai ser igual à energia cinética após essa colisão. E o coeficiente de restituição é 1. Então, essa daí é a mais difícil de ocorrer. Então, vamos lá. Você tem uma bola aqui, uma esfera, A e uma B. Você tem que elas duas vão colidir e elas continuam se deslocando, de modo que a diferença entre A e B é constante, ou seja, você tem aqui que a velocidade relativa entre elas vai ser constante. Então, o coeficiente de restituição é 1. Então, professor, elas vão ter a mesma velocidade antes? Não. A velocidade relativa entre elas é constante. Professor, o que é velocidade relativa? A gente teve uma aula só sobre velocidade relativa. Quando tem dois corpos com movimento constante, você tem como calcular a velocidade relativa. Professor, então o coeficiente de restituição é a velocidade relativa após dividido por a velocidade relativa antes. Como os corpos estão aqui no mesmo sentido, você tem que a velocidade relativa vai ser a maior menos a menor. Então, você tem aqui, olha, se você tem que o A acompanhou o B, então o A é maior, né? Já que ele conseguiu acompanhar. Mas o B ele continuou lá na frente e após. Então, após a colisão, a velocidade de B é menor. Por isso que a velocidade de B menos a velocidade de A é maior porque ele está na frente. Se eles se encontraram e continuou o movimento lá, é para frente. Então, e o A é maior que o B. Então, você tem aqui que essas proporções são iguais. O coeficiente de restituição é 1 nesse caso. Então, o que ocorre? E foi toda convertida, a velocidade de A foi toda convertida para a velocidade de B. Não houve perdas nenhuma. É uma colisão perfeitamente elástica. É muito difícil de ocorrer na vida real. Então, nós aprendemos a calcular as velocidades relativas e nós temos o que eu falei aí, que a velocidade B é de afastamento depois, porque é maior, já que está mostrando aí um distanciamento. Então, vamos ter um exemplo. Uma esfera A de 1 kg, com velocidade 12 metros por segundo, colide frontalmente com a esfera B de 2 kg, que se encontra em repouso. Qual será a velocidade escalar da esfera B após uma colisão perfeitamente elástica? Colisão perfeitamente elástica, você tem que as velocidades, a razão entre as velocidades relativas é 1 e existe uma conservação de quantidade de movimento. Então, você tem que a velocidade de A é 12 e a velocidade de B no início é 0. E elas depois, ela quer saber a velocidade escalar de B. Então, vamos lá. Então, olha, a quantidade de movimento se conserva. Então, a massa de A vezes a velocidade de A antes da colisão, mais a massa de B vezes a velocidade de B antes da colisão. É igual a massa de A vezes a velocidade de A após a colisão, mais a massa de B vezes a velocidade de B após a colisão. Olha, a massa de A é 1 kg, velocidade 12 metros por segundo. 2, a velocidade B é 0, já que ela estava parada. Olha, não houve perdas de massa, não houve nenhuma forma de deformação. Então, olha, a massa é 1, velocidade final. A massa de B continua sendo 2, velocidade final. Então, olha, você tem que 1 vezes 12, 12, mais... Então, você criou aqui
a primeira fórmula para você criar um sistema linear, como vocês já aprenderam lá em matemática. Então, a velocidade de A mais 2 vezes a velocidade de B é igual a 12 para essa situação. Ah, professor, não consigo responder só com uma fórmula. Então, você vai utilizar o fundamento da colisão perfeitamente elástica e dizer se é perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição é 1. Então, 1 é igual a diferença das duas velocidades, a velocidade de A menos a de B. Então, você aí resolvendo, você encontra uma segunda fórmula, e como é facinho, você tem duas equações e duas incógnitas, é só fazer um sistema linear, olha aí como é fácil. Você tem que se somar aqui os dois, você vai cancelar a velocidade de A. Então, olha, você tem, olha, e se subtrair, você tem também que consegue a velocidade de B. Então, você tem a velocidade de A de uma forma, se somar, tem a outra de B. Então, aqui, somando as duas equações, você tem que, vamos lá, esse vai cancelar com esse VAF e 2BF mais BF é igual a 24. Então, a velocidade de B é 8. Se a velocidade de B é 8, você é só aplicar aqui na fórmula. Então, olha, você pega 8 e pode colocar em qualquer uma das duas formas. 2 vezes 8, 16, 12, aqui da fórmula. 16 está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, quer dizer que, após a colisão, para essa bolinha que entrou em movimento, com 8 metros por segundo no mesmo sentido, e a outra começou a voltar. É uma colisão elástica, por quê? Conservou quantidade de movimento e conservou a energia cinética total do sistema. Então, o valor de A é negativo, então quer dizer que ela está se movimentando em outro sentido. O segundo tipo de colisão é um tipo de colisão parcialmente elástica. Então, é conservada a quantidade de movimento do sistema e ocorre dissipação quando as bolas de sinuca colidem. Então, você tem que existe o barulho, o aquecimento, então aquele barulho ali é uma forma de perder energia cinética. Então, a energia cinética antes da colisão ela é maior do que depois. Então, o coeficiente de restituição é maior do que zero, ele existe, ele muda as velocidades dos corpos, mas ele é menor do que 1, porque houve alguma perda. Então, olha, um corpo de massa X, 2 kg, desloca-se com 30 metros por segundo, colidindo frontalmente com o Y de massa 1 kg, que se desloca no sentido contrário, com velocidade de 10 metros por segundo. Se o coeficiente de restituição for 0,5, qual é o valor de X após a colisão? Então, olha, ele quer saber a velocidade de x após a colisão. Então, vamos lá. A gente cria duas equações de novo para jogar no sistema linear. Sempre vai ser essas questões. É parcialmente elástico. Então, você tem que a quantidade de movimento do sistema se conserva. Então, é bem facinho, olha. A quantidade de movimento x menos a quantidade de movimento y. Por que menos? Porque ela está no sentido contrário da trajetória. E ele tem que elas continuam. Você fazendo essa conta aqui, como eu já ensinei no anterior, você vai ter a primeira equação. 2 vezes a velocidade de x após a colisão, mais a velocidade de y após a colisão igual a 50. Essa é a equação 1. E você tem o coeficiente de restituição, que é a que vai nos permitir de criar uma segunda equação. É 0,5, porque é parcialmente elástica. Então, você tem aí que 30 é a velocidade antes, menos 10, que é a velocidade antes. Então, olha, bem facinho, você acha que a segunda equação. Ah, professor, mas aí, olha, o vídeo está em todo passo a passo, vocês podem dar uma pausa, anotar e fazer a conta. Qualquer dúvida na conta, pode chamar lá no direct. Então, isso daí vai nos permitir ter duas equações. Então, a ideia da colisão é o seguinte, você usa a quantidade de movimento, conservativo ou não, e o coeficiente de restituição, sempre para fazer o sistema linear.
Então, você fazendo as contas, acha que a velocidade de x é igual a 20 metros por segundo, que é quem você queria. O terceiro e último tipo de colisão é a colisão inelástica ou anelástica. Geralmente utiliza inelástica. Então, você tem outra característica da colisão. É conservada a quantidade de movimento, ocorre a dissipação de energia e você tem que o coeficiente de restituição é igual a zero. Então, após a colisão, os corpos continuam lá juntinhos, se deslocando. Aí você teve dois carros se bateram com a colisão inelástica. Então, inelástica é quando os dois corpos saem grudados após a colisão. Então, dois carros de brinquedo de 3 kg e 1 kg colidem frontalmente. Antes do choque, após a colisão, os carrinhos movem-se juntos, como se fosse um único corpo. Falou isso, você já sabe que é colisão inelástica. Qual a velocidade final do corpo após o choque em metros por segundo? Então, olha lá. Você tem característica, quantidade de movimento do sistema se conserva. Então, foi colisão, você não tratou de deformação do corpo, de perda de massa do corpo, você tem que a quantidade de movimento se conserva. Então, olha, 3 vezes 20, que é esse carinha aqui, que no final eles vão com a mesma velocidade. Então, toda vez que for uma colisão elástica, eles vão sair com a mesma velocidade. 3 mais 1 vezes esse. Respondendo, você tem que a velocidade deles no final vai ser 15 metros por segundo. Então, isso daí permite, por exemplo, você estudar um pêndulo balístico. O que é um pêndulo balístico? Ele é usado em laboratório para determinar a velocidade de um projétil, de uma bala. Então, olha, você utiliza essa fórmula aqui. Aqui é uma raiz quadrada e aqui, olha, a massa desse bloco que recebe o tiro mais a massa da bala dividido para a massa da bala, vezes 2 vezes a gravidade no local, vezes a altura que esse bloco é levantado, vezes a raiz quadrada. Essa aqui é a velocidade do projétil, é determinada dessa forma. Então, é feito em laboratório para você saber a eficiência de um projétil. Então, um exemplo de aplicação da ideia de colisões é a aurora boreal. Você tem que partículas são carregadas pelo vento e são aceleradas até o campo magnético terrestre. Com isso, esses elétrons excitados começam a emitir luz. Outra forma de colisão, um asteroide, quando chega na Terra, de qualquer forma, tanto que tem uma teoria que é a mais aceita cientificamente, que os dinossauros foram através da colisão de um asteroide com a Terra. Então, você tem que entender o quê? Na colisão, a troca de quantidade de movimento e a consequência da sua interação. Então, a interação entre dois corpos, que são estudadas aqui. Então, quando você tem a Terra um corpo, colide um asteroide lá, tem uma transformação, uma inversão de quantidade de movimento. O exemplo mais claro, você tem que, com os carros na rua, acho que é a ideia primordial que vem lá, da ideia do, digamos assim, da conservação ou não da quantidade de movimento. Então, a colisão, só para a gente dar uma fechada, ela é elástica quando a energia total não variar, ser conservada. Então, foi o sistema lá, a energia conservou, é uma colisão elástica. O principal exemplo, bolas de bilhar, totalmente, mas ela se aproxima de uma colisão elástica. Uma colisão inelástica é uma colisão onde você tem que dois corpos tem uma perda de energia sonora e térmica muito alta. Então, em relação à batida de dois carros, ela é muito mais barulhenta e muito mais
aquecível do sistema do que a colisão entre duas bolas de bilhar. A bola de bilhar ainda não chega a ser uma colisão elástica, mas já se aproxima porque o ruído não é tão grande. Então, olha, uma colisão perfeitamente inelástica, os dois corpos saem juntos, olhar juntinhos após a colisão. Uma colisão elástica, os corpos saem separados após ela. Então, lembre-se, a forma de relacionar o coeficiente de relacionar as colisões é através do que nós chamamos de coeficiente de restituição. Se é uma colisão elástica, o coeficiente de restituição é 1. Se for inelástica, o coeficiente de restituição é menor que 1 e maior que 0. E se for uma colisão perfeitamente inelástica, nós temos que é igual a 0. Então, esse daqui é a definição final. Tem uma atividade no Classroom. Qualquer dúvida, eu estarei de modo síncrono com vocês via WhatsApp. Até a próxima.